Bem, pessoal, se a gente observar, né, esse exemplo aqui, nós vamos ver que essa balança, ela está equilibrada. Ou seja, um lado, né, está igual ao outro lado. Mas, Fernanda, igual? Como assim igual? Os quadradinhos, eles têm X dentro deles, são azuis. E do outro lado, os quadradinhos são verdes e tem números, né? Na verdade, não são nem quadradinhos, são retângulos verdes, né? Os quadradinhos são azuis. Bem, mas o que acontece? Primeiro lugar, o que é uma balança, né? A gente vai ver aqui nos exercícios lá, né? Aqui, ó, por exemplo, exercício 6, né? Nós temos aqui a figura de uma balança. Eu vou contar uma coisa para vocês. Lá em 1900 de bicicleta, quando eu ia comprar alguma coisa, né, para minha avó, ela me pedia para ir na venda, que a gente chamava de, hoje em dia a gente chama de mercearia, né, supermercado. Na minha época era venda, vendinha, né? A gente tinha, né, hoje em dia nós temos balanças digitais, né? A pessoa coloca o que quer pesar ali em cima e aparece sai a etiquetinha, né? Na minha época não tinha nada disso não, pessoal. Eu vou falar a verdade aí para vocês. E existiam as balanças. As balanças, quando a gente queria saber, né? Vamos, por exemplo, eu chegava na vendinha e pedia, olha, eu quero 1 quilo de feijão. E aí, ele aparecia, né, o moço, o dono da venda, ele aparecia com uns negocinhos, gente, que era assim, mais ou menos. Lógico, evidente, vocês já sabem, né, que eu não desenho muito bem, mas era um negocinho assim, parecido, e aqui tinha um númerozinho. Então, tinha pezinho de 1 quilo, tinha um pezinho de 200 gramas, tinha pezinho de... tinha pezinho de 100 gramas, tinha pezinho de meio quilo, tá? Tinha pezinho maiorzinho, de até uns 5 quilos. Eu já cheguei a ver pezinho de 5 quilos. Eu acho que foi o maior que eu vi. Então, quando eu chegava na vendinha e pedia, né, o 1 quilo de feijão, ele ia do lado, né, de um lado da balança, vamos dizer que fosse aqui. Ele vinha aqui no lado da balança e botava o pezinho de 1 quilo. Do outro lado, ele vinha com um saquinho, né, que na época era tipo um papelão, hoje em dia existe ainda, né, mas era um saco de papel, tá? E ele ia colocando a quantidade de feijão aqui até que a balança ela ficasse do mesmo, nem para baixo nem para cima, equilibrada, tá? Então, quando a gente hoje em dia fala sobre balança, muitas pessoas elas têm dificuldades para saber, né, que história de balança é essa. Existem ainda balanças, né, no dia a dia? Existem sim. Se vocês procurarem, vocês vão ver que existem essas balanças em alguns lugares ainda existem. São difíceis de encontrar, né? Porque hoje em dia tem a tecnologia e essas balanças digitais são mais fáceis de manusear, enfim. Então, mas existem essas balanças. Então, quando a gente fala de balança, tá? É porque a gente quer que vocês tenham a noção de que as coisas nas equações, elas têm que ser equilibradas, tá? Equação significa igual, equa significa igual, vem da palavra igual. Então, se vocês observarem aqui, essa balança ela está equilibrada. E aí vamos analisar, se aqui eu tenho 200 gramas, né? Porque eu tenho 100 mais 100, 200 gramas. Eu tenho que ter quanto desse lado aqui? Eu tenho também que ter 200 gramas.
Aí eu pergunto para vocês, 200 gramas desse lado, mas eu tenho 4 quadradinhos de x. 4 quadradinhos de x que tem que somar 200 gramas. Então, como que eu vou saber que valor é esse? É lógico, né, que aqui a gente tem, né, as explicações, né, da matemática. Olha, aqui, ó, para equilibrar esse lado com esse lado e a gente descobrir os valores, o que foi feito? Foi colocado um pezinho, ó, tanto de um lado quanto do outro, tá? Modificou, a balança quebrou, a balança foi para um lado, foi para o outro? Não. Mas é um artifício para que a pessoa possa resolver a equação que a gente quer saber, tá? Então tem essa maneira aí. Mas vamos continuar analisando aqui. Se eu tenho 200 gramas de um lado, eu tenho que ter 200 gramas de outro. E eu tenho 4 pezinhos, quanto vai valer cada quadradinho desse aí, né? Cada pezinho de X aí, né? Então, a gente de cabeça poderíamos fazer, não é? 200, né? Dividido 200, porque aqui tem 200 gramas, aqui também tem que ter. E aqui eu tenho 4 pezinhos. Quanto que daria cada pezinho? 50, né, gente? 50 vezes 4 vai dar 200. Então, cada X desse aqui é um pezinho de 50 gramas. Né? Se a gente está lidando com essa unidade desse lado, vai usar gramas também para o outro, tá? Beleza. E aí, foi colocado um pezinho para lá e um pezinho para cá, né? E passou a ter 5x, né? Porque cada pezinho aí azul vale x, então são 5x. E aí ele coloca aqui, olha, 5x seria igual a 200x. Bem, ele tá aí a explicação é a seguinte: imagine outra situação. Em uma dessas balanças de pratinho, você tem de um lado 5 pezinhos de valor desconhecido e um pezinho de 31 gramas. Do outro lado, um pezinho de 86 gramas. E os dois lados estão em equilíbrio. Quanto pesará então cada um deles? Então aqui já está usando uma nova equação, né? Já deixou de ser essa aqui de cima e passou a ser essa situação aqui, 5x mais 31, né? 5 pezinhos mais 31 gramas, igual total no outro prato da balança, 86 gramas. E aí, olha, ficou o 5x de um lado, o 86 no segundo membro, mais 31 veio para cá, menos 31, porque a gente troca o sinal, né? E ficou aí, então, 5x igual a 55, porque a gente diminuiu o 86 do 31, ou melhor, 31 do 86. Então, ficou 55. Acabou aí? Não. Não por quê? Porque eu quero descobrir o valor de x e não o valor de 5x. E é por isso, né, ó, x fica isolado no primeiro membro, o 5x aqui, ó, o 5 está multiplicando. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, ele sai do primeiro membro, vem para o segundo membro, o 5, dividindo. Então, eu tenho que o pezinho vale 11 gramas. Então, esse aí é um outro exemplo, né, da equação. Opa, ficou grandinho aqui. E aqui, essa primeira equação aqui, eu disse para vocês, né, que para ficar equilibrado, cada pezinho valia 50, né? E eu tô correta. Muito bem. E aí vem
os problemas que a gente resolve utilizando equação do primeiro grau. Vou fazer um novo vídeo.